E para falar sobre esse assunto, ela que é especialista em planejamento orçamentário pela Vacinar Nutrição Animal, tem mais de 20 anos de mercado, tá? Incluindo 12 anos aí em planejamento financeiro e FP&A, é isso, né? Destaca-se pela habilidade em desenvolver estratégias financeiras para otimizar os processos orçamentários. Senhoras e senhores, gostaria que aplaudisse Louise Mesadri. Vou ficar aqui no cantinho para não ter perigo de cair, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, vamos lá, firmeza, vamos mostrar que não é só marketing, né, que é animado, o financeiro também, ou é. Bom dia a todos. Vamos falar de um assunto que eu sou apaixonada, além do assunto anterior, né, então, planejamento e orçamento tem sido a minha retórica nos últimos 12 anos, né, mas 22 anos de carreira dentro da minha formação e 12 anos aí falando sobre planejamento e acompanhamento, né? Um assunto importantíssimo, dolorido, né? Dolorido, não é fácil a gente implantar, mas garante sustentabilidade, né? Mais especificamente, eu vou falar aqui sobre orçamento matricial, ou em algumas literaturas, e vocês vão conhecer também como GMD, Gestão ou Gerenciamento Matricial de Despesas, né? E por que essa metodologia é uma metodologia tão importante dentro do planejamento e do acompanhamento, né? Então, nós temos, eu costumo dizer assim, quando a receita não vem, o foco vai para a despesa. A gente tem que controlar a despesa para garantir rentabilidade, né? E sustentabilidade financeira. Para isso, o orçamento matricial ele é uma metodologia dolorida. A implantação ela é dolorida, ela é pesada, mas depois ela se torna aí, com a recorrência, ela se torna simples e a cada ano, né? Não precisa ser cravado, a cada ano a gente pode fazer de uma forma diferente, a gente pode aprender com o passado, aprender com o cenário anterior e otimizar, né? Então, costumo dizer que a gente trabalha com melhoria contínua em qualquer parte, qualquer coisa a gente pode implantar melhoria contínua. E aqui é uma proposta de uma metodologia que foi implantada na empresa que eu já trabalhei, que foi no Grupo Marista, mas que é o conhecimento, né, que eu tenho aí mais recente. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos específicos dessa metodologia, né, e o que a gente precisa para que ela tenha sucesso, né? Então, antes até da gente começar, como o Emerson falou anteriormente, tem que vir de cima, né? Então, a gente precisa ter o aculturamento e a gente precisa ter a alta administração, né, comprando e vendendo essa ideia. Então, por vezes a gente tem o top-down, né, mas aí a gente vai inserindo aí o conceito e vai trazendo números, né, para poder convencer. Mas vamos lá. Então, meu nome é Louise Cristine Mesadri. Não gosto do Cristine, então só me apresento como Louise Mesadri. Sou natural de Arapongas, Pé Vermelho. Sou casada com o Eduardo. Sou mãe do Felipe e do Henrique, 9 anos e 1 ano e meio. Então, explicada as minhas olheiras, né? Então, sou graduada em administração, tenho pós em finanças, planejamento e gerenciamento estratégico, desenvolvimento de gestores, Mindset 4.0 pela FGV e pela PUC. Atuo na área de formação, né, desde 2004 e com foco em planejamento desde 2010. Empresas que eu já trabalhei, Vacinar, atualmente, Grupo Marista, GVT, Vivo, Conagro, Fauricia, Renault. Todas elas com algum contato aí, pouco ou mais, com planejamento e acompanhamento. Vamos falar da origem e definição, né? Então, o orçamento, ele remonta lá aos anos 60 na Europa, tudo. Mas quando a gente fala especificamente do orçamento matricial de despesas, ele surgiu dentro da Ambev, tá? Ele surgiu dentro da Ambev, acho que em 99, se eu não me engano, né? Com o intuito aí de complementar os conceitos do OBZ, né? Então, orçamento base zero. Para readequar os custos e tudo mais. Então, nessa... Deixa eu ver se está aqui. Não. Lá em 99, aí eu vou trazer ali no case, mas já vou adiantar para vocês,
quando eles implantaram essa metodologia, no primeiro ano de orçamento, eles conseguiram 152 milhões de reais de saving no primeiro ano. E é verdade, tá, gente? Eu não posso abrir números, né? Mas no Grupo Marista a gente teve, e ainda, como eu falei para vocês, né? Ele é um conceito que é uma metodologia que foi implantada no Grupo Marista, ainda está, né? Ela ainda permeia. Lógico que hoje a gente já, o pessoal lá já faz de uma forma um pouco diferente, né? Já foi otimizando conforme o que a empresa necessita, mas foram colhidos frutos, grandes cifras ao longo dos anos, tá? Então, vivenciei isso na prática, tá? Vamos falar aqui. Mas por quê? Por que a gente tem que fazer GMD, né? Por que a gente não pode conseguir manter lá o meu orçamento com base histórica? Veja, quando eu olho para uma base histórica, eu tenho uma falsa sensação de dinamismo, né? Então, vamos olhar o histórico, vamos aplicar 10% e boa. Não é assim. Eu replico vícios do passado, né? Então, eu não estou olhando o que é fato novo, eu não estou fazendo uma limpeza no meu baseline, né? Não traz oportunidade de melhoria, não faço benchmark, não sou justa com as áreas, né? Então, eu tenho que traçar metas, mas cada área tem algo que é diferente, que é específico dela, né? E tem muita centralização no planejamento. O papel e responsabilidade aqui fica muito focado, né? As decisões com a alta administração, né? As decisões ficam com eles, são concentradas com eles, e acaba aí sobrecarregando a área de planejamento e reporte. O GMD ele tem uma proposta de distribuição de atividades, né? Então, eu consigo ser mais justo na elaboração, todos participam, né? Aquela velha história que é acordado, né? Então, todo mundo participou, ninguém pode reclamar, né? Todas as áreas passam a ter diretrizes e gastos com comparações sistemáticas, então eu coloco num cluster aquele que é comparável com o outro, aquele que não é, eu busco uma outra métrica. Promove uso adequado, eficiência, transparência, evangelização, né? Como fala ali, os recursos, né? Papéis e responsabilidades claros e assegura a sustentabilidade financeira. A estrutura, vamos falar como é que é a estrutura. Então, ela é composta por linhas, né, e colunas, que as linhas representam os departamentos, e as colunas acabam representando aí as categorias de despesas. Tá? Falando aqui um pouco mais... Tá baixo, né? Tinha que ter colocado mais para cima. Mas o que acontece? Opa! Aqui nós temos os CRs, ou centros de custo, né? Centro de custo ou centros de resultado, certo? E aqui nós temos as contas. E aqui a gente tem o lançamento contábil. Dentro do GMD, a gente acaba agrupando CRs, ou centros de custo, dentro de uma entidade, aqui a gente chamou de diretoria de marketing, né? Então tem lá a gerência de eventos, a assessoria de empresa e a gerência de canais, e eu acabo dizendo aqui que isso é uma entidade. Tá? Então, faço um agrupamento das minhas unidades de análise ou dos meus centros de custo. Quando eu vou para pacote, o que isso significa? Contas com critérios, né? Então, vamos falar lá, muito próximos, né? Então, estou falando lá de hospedagem, passagens, combustível, deslocamento, enfim, contas que eu tenha proximidade, a gente pode colocar isso num pacote, tá? A gente pode chamar um pacote aqui de viagens e tudo mais. Então, eu tenho as minhas contas contábeis, eu tenho as minhas contas gerenciais no meu pacote. Qual que é a ideia? Eu tenho várias contas lá de água e esgoto, principalmente quando eu tenho matrizes e filiais. A ideia é que eu concentre essas contas contábeis numa conta gerencial e tenha um pacote ali chamado utilidades, né? Então, eu tenho um olhar macro, né? Mas eu também tenho uma análise micro, né? Então, a gente não deixa de ter um micro, mas a gente passa a gerenciar aqui um pouquinho mais no macro, né? Porque a gente tem aqui contas muito próximas, né? Agentes de mudança, quem que faz parte desse processo? Então, a gente tem o dono de pacote, o gestor do pacote, o PMO. Né? Então, essa é uma proposta inicial de metodologia. Com o tempo, a gente pode ver que algumas figuras podem mudar, mas essas duas aqui são essenciais, né? O dono do pacote e o gestor de pacote. Então, o dono do pacote, ele vem com a ideia de facilitador, ele tem uma posição mais política, tá? De apoio ao gestor de pacote. Tá? Então, ele entra com... Então, geralmente é um diretor, né? Gestor de pacote, ele é convidado, né, pela
pela alta liderança para que administre esse pacote. Então, aqui eles analisam, identificam, propõem, né? Eles fazem todo o papel daquele pacote. Então, ele vai ser específico, né? Então, ele vai elaborar iniciativas, vai construir, ele vai se debruçar sobre o seu pacote. Pode ser alguém da própria área técnica, então eu tenho um pacote de pessoal salários, eu posso ter alguém que é especialista ou é dessa área, é o gestor dessa área, mas eu também posso ter alguém que não tenha nada a ver com isso. De novo, né, vícios. Então eu posso trazer uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Mas o ideal é que a gente tenha alguém um pouco mais próximo, né? Mas que ela possa se debruçar sobre o pacote, tá? E o PMO na questão aqui da gestão das iniciativas, tá? Então, como nós temos aqui a questão de trazer iniciativas para mitigar todos os desvios que aconteceram, a gente tem que ter o papel do PMO aqui para fazer para orquestrar essa questão das iniciativas, né? Garantir que elas aconteçam, que elas sejam executadas também. Temos também gestor de entidade, controladoria, planejamento financeiro e áreas técnicas. Gestor de entidade, né? Então, ele é o dono de um determinado grupo de centros de custo, né? Pode ser uma gerência, uma diretoria, 1, 2, 3, ou 10, 100, 200 centros de custo. Ele é a pessoa que mais conhece sua área. Então, ele vai explicar todo mês os desvios, ele vai gerenciar a meta, ele vai criar planos de ação, né? E vai fazer esse controle. E com a colaboração com o gestor de pacote, vão definir as metas e regras lá da sua área. Planejamento financeiro, dono do processo, tá? Dono do processo. Aqui a gente vai falar qual vai ser o cronograma, como que o rito mensal do acompanhamento ele vai acontecer, como que o rito do orçamento, que a parte do GMD ou do OMD, ele é um pedaço do meu orçamento. Então, ele tem um calendário próprio, né? Porque eu tenho idas e vindas, eu tenho aprovação, eu tenho justificativa, eu tenho um rito muito específico dentro do orçamento, tá? Então, planejamento financeiro orquestra tudo isso junto com o orçamento, né? Com aquilo que não faz parte do GMD. Uma coisa importante, né? O OMD é muito focado em despesa, tá? É uma metodologia. Eu já vi acontecer em empresas de usarem o rito para receita, mas não com foco, né, tão específico aqui como é para despesa. Mas ele é muito focado em despesa. Todas as despesas? Não. Então, a gente tem que avaliar o que entra nesse rito, o que faz sentido e o que não faz. Controladoria, contabilidade, informações contábeis, reclassificações, plano de contas. Eu já vou chegar nessa parte da importância aqui do plano de contas. E as áreas técnicas, então, as áreas técnicas, né, que vão ser suporte, simuladores e políticas, são as áreas que vão colaborar com o gestor de pacote naquela área, naquele pacote específico do qual ele está se debruçando. Então, essa figura aqui é de suma importância, né? Então, eu tenho os especialistas, eu tenho os guardiões da política, os guardiões das premissas, né? Então, eu tenho que estar intimamente ali trabalhando com eles. Implementação, tá? Eu vou identificar as áreas, as categorias, eu vou fazer a coleta de dados, eu vou definir os responsáveis, construir a matriz e como que vai ser o meu monitoramento contínuo disso, tá? Então, a gente começa no orçamento, mas eu tenho acompanhamento, né? Não posso perder isso. Eu preciso de uma ferramenta de suporte, né? Então, além do meu RP, que é onde estão os meus dados, eu preciso de uma ferramenta, um software de gestão financeira, né? Faço uso ainda de planilhas, como o Emerson falou, o Excel, acho que ele não vai morrer, não vai tão cedo. Me desculpe aí os promotores da inteligência artificial e tudo mais, mas ainda tem coisas que só o Excel faz. É o meu sistema avançado de planilhas. Então, para quem começou a fazer orçamento lá com o Excel, softwares hoje fazem milagres, né? Então, e aí, lógico, né? Vou trazer aqui o plano, porque é a minha expertise. Trabalho com o sistema plano há 9 anos. Então, desde o começo, lá quando a gente implantava em loco, né, no servidor local, até a virada aí para a nuvem, é importantíssimo que a gente tenha o orçamento e acompanhamento acontecendo num só local, né, que a gente tenha rastreio e tudo mais. E aí o BI, né, com uma questão aí, como o Emerson falou, não adianta ter um monte de dado, um BI bonito com um monte de dado
um bando de dados, não um banco de dados, né? Então, eu preciso ter... Aí o pessoal de TI vai ficar bravo comigo. Mas eu preciso ter um banco de dados organizado para poder ter um BI decente, né? Então, e como também ele falou, tem que ser tempestivo, né? Elaboração e acompanhamento, então, a gente precisa ter um sistema que faça as duas coisas. Eu preciso ter controle, visibilidade e tendência. Vamos lá, o OMD, ele não serve somente ao propósito de analisar e explicar o meu desvio. Eu vou ter lá as minhas tolerâncias e tudo mais. Ele tem que ter um foco de, ok, você desviou, como ele falou, né? Eu tenho um forecast, eu tenho um orçamento, você desviou. Por quê? Dentro de uma tolerância. Eu não vou pedir explicação de uma conta que variou R$1.000. Depende, R$1.000 uma empresa pode ser empresa menor pode ser muita coisa. Mas R$1.000 dentro de pode não ser nada. Então, a gente deixa de fora, o gestor de entidade continua olhando, né, para o meu centro de custo, mas dentro do rito do orçamento matricial, dentro de uma tolerância cadastrada, ele acaba ficando de fora. Vamos olhar para pessoal que variou R$2.000.000. Por quê? Mas assim, por quê? Beleza, respondeu. O que você vai fazer para mitigar? Qual é o seu plano de ação? Meu plano de ação vai compor a minha tendência. Então, qual é a minha tendência? Que o Everson apresentou lá para vocês, a questão do forecast. Explicou, 5 minutos, vamos falar do que você vai fazer para mitigar. Ok? Então, o que você vai fazer para contornar esse curso aí desse desvio, para que ele não aconteça dentro do período de 1 ano de avaliação, que ele fique minimamente dentro do orçamento que foi estipulado. Né? Implementação. Vamos falar de diretrizes orçamentárias. Né? Diretrizes orçamentárias, de novo, dentro do rito do meu orçamento, ele acontece antes de eu dar o meu kick-off lá para o orçamento. O que eu tenho que falar? Diretriz orçamentária, ela é para todas as áreas que fazem parte do escopo, né? Todos os pacotes e entidades que fazem parte do escopo. Né? Então, eu tenho, sei lá, 20 pacotes, mas só 17 vão fazer parte do escopo do orçamento matricial. As diretrizes, eles são para todos. Mas, Luiz, você falou lá no começo que a gente tem que olhar individualmente, a gente tem que ver especificamente cada área. Sim, mas a ADO acontece para todos. Material de escritório é R$100, baseado aí, enfim, num baseline, numa análise específica sistemática. Todo mundo tem que... Eu tenho uma régua, né? Eu tenho um benchmark, tenho uma análise, e todo mundo tem que seguir. A meta, ela estabelece o limite, certo? Ela estabelece o limite que tem que assumir cada entidade. E a regra, como que eu vou fazer? Como que eu calculo aquela conta? Quais são as formas que eu vou consumir esse recurso? Aqui entra uma coisa muito importante. Empresa que não tem política, implante já, antes do orçamento. Tem que ter política, a gente tem um olhar muito focado em política, revisem suas políticas. Então, a ADO, ela regula a utilização de recursos e direciona a alocação de cada gasto. Né? Metas e regras são feitas pelo gestor de pacote para o gestor de entidade, na elaboração e acompanhamento. Tá? Então, a gente tem a ADO, a gente estabelece a ADO lá antes do orçamento, eu discuto no momento do meu orçamento versus a diretriz orçamentária. Então, o acompanhamento aqui é muito na visão do momento do orçamento. Então, eu tenho uma DO, defino que na DO aquela conta para aquela entidade, ou aquele pacote para aquela entidade é de 1 milhão, e no momento do orçamento a pessoa me traz 1.200.000. Por quê? O OMD, ele garante o sustainable, né? Aquilo que é recorrente. A gente não traz fato novo para dentro da diretriz orçamentária. Fato novo vai ser discutido lá no orçamento e na aprovação. Tá? Mas aquilo que é sustainable, utilities, facility, pessoal, aquilo que a gente tem sempre, a gente traz para dentro do OMD e eficiência, a maior eficiência possível, né? Enxugar e manter a eficiência aí mínima operacional. Tudo que é fato novo não tem que entrar nesse momento da diretriz orçamentária. Bom, a gente tem o histórico, ou baseline limpo. Né? O que é isso? Eu vou fazer diretriz orçamentária de, sei lá, vou colocar aqui energia elétrica, certo? Energia elétrica, eu tenho ali meu consumo e tudo mais, mas eu tenho, num determinado momento, por uma questão de diretriz política aí do país, que a gente
teve um negócio muito específico e foi lá para cima. Eu tenho que olhar, isso é recorrente? Aconteceu em outros momentos? Não, foi muito específico só daquele ano. Então, limpa o teu baseline. Ele não deve fazer parte. Fato novo, você tem que acompanhar projetos e fatos novos para que você limpe esse baseline. A gente está falando de eficiência, sustainable. Fato novo não entra aqui. Fato novo você vai discutir e aprovar lá no seu orçamento. A DO é a meta, então elaborada pelo gestor de pacote, avaliada pelo gestor de entidade. O sugerido aqui, né, a gente sugere, que seja o menor valor entre o histórico e a DO. Eu tenho um histórico de 100, tenho uma DO de 90, meu sugerido é 90. Sugerido para o orçamento, tá? E aí, quando eu for fazer o orçamento, que é o meu proposto, que é o número que o gestor de entidade coloca no orçamento, ele colocou 90, está dentro do sugerido. Não preciso justificar. Coloquei 100, 110, 120, eu tenho que justificar, tá? Tem fato novo? Tira daqui. Não faz parte da DO, vai fazer parte do teu orçamento. Elementos... Aí a gente tem, dentro do orçamento matricial, algumas coisas muito bacanas. Veja, tem algumas contas, como, por exemplo, consultoria. Consultoria, ela não é uma coisa que é recorrente, ou não deveria ser. Né? Ela deveria ser para um projeto específico e tudo mais. A consultoria, sendo ela muito específica para aquele período, né, para aquele determinado projeto, ela tem que ser OABZ. Ela tem que ser analisada caso a caso. Por que eu vou fazer essa consultoria? Quanto, quem é o fornecedor e tudo mais. Então, ela não faz parte de uma análise sistemática. A análise sistemática vai acontecer para contas que são mais recorrentes, ou, que tem aí facilitutes, de novo, né, administrativo, pessoal, salários, hora extra, enfim, contas muito específicas dentro da sua empresa que tem no mês. Agora, a consultoria, algumas contas muito específicas, eu preciso fazer o ABZ, daí não faz sentido eu fazer análise sistemática. Análise sistemática, eu vou lá, eu vou direto para o gráfico aqui. O que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, o pacote de despesas gerais, a conta de material de escritório. Eu tenho um indicador, né? Eu tenho esse indicador, aquele que eu falei para vocês, eu analisei meu baseline, fiz a limpeza dele e disse o seguinte: cada unidade de análise, ou cada área, gerência, enfim, o que você chamar de unidade de análise, gastou, em média, isso aqui. A meta, ou seja, aí baseado numa análise estatística, quartil, enfim, mediana, enfim, foi 184,50 naquele período do meu baseline, ok? Quem está acima tem que baixar. Tem que baixar, comprimir, né? Se eu posso fazer, se tem setores que fizeram 183, esse que fez 210 pode baixar. E tem setores que estão muito abaixo. Esses continuam ali. Não aumenta. Você fez 99, você vai continuar fazendo 99. Né? Porque você é benchmark, não, você é muito eficiente. Setor que está para cima, é meu outlier. Meu outlier. Por quê? Por que a diretoria de marketing gastou mais com material... Olha, eu implicando com marketing. Gasta mais com material de escritório. Vamos lá entender. O que eles têm que é específico que eles vêm gastando acima da média? Faz sentido, nesta conta, nessa análise sistemática, ele ser comparável? Faz sentido? Ele não tem que estar num outro cluster? O que é cluster, né? É quando eu pego áreas que são comuns dentro de uma conta, ou seja, material de escritório é comum para todo mundo, né? E eu tenho um driver lá que é headcount. 184,50 por headcount dentro do ano, vamos dizer assim. Por que o marketing está aqui? Poxa, não, mas é que o marketing tem isso, isso e isso, tem gasto com não sei o quê, nanana. Então, talvez ele tenha que fazer parte de um outro cluster. Ou ele tem que ser analisado de uma outra forma que não é análise sistemática, tá? Que não é essa análise. Porque essa análise ela é de compressão. Todo mundo que estiver acima vai ter que baixar. Quem que é o benchmark? Diretoria financeira. Olha que bonito. Então, a diretoria financeira é meu benchmark. Não, aqui eu coloquei a diretoria de TI, olha lá. Diretoria de TI, porque ela está dentro da meta. Diretoria financeira, claro, abaixo da meta, né, gente? A gente tem que dar o exemplo. E os demais a gente vai entender. Diretoria de RH, diretoria jurídico, ela continua fazendo parte desse cluster, ela tá tudo bem, é isso mesmo, teve algum fato,
Não, é isso, tudo isso, vamos manter assim. Então, de novo, compressão. Quem está acima, baixa. Quem está abaixo, não sobe, não. Entendeu? E o benchmark aqui é o cara que vai falar, olha, eu fiz bem feito, me sigam. Resumindo, né? Estratégias de otimização. Então, eu tenho que fazer um monitoramento constante, né, dos valores ossados versus realizado, e a gente está falando de acompanhamento. Né? Então, fiz a DO, aprovei a DO, tem um rito todo específico da metodologia que eu não trouxe aqui, né? Fiz a DO, aprovei, passei pelo rito, vou abrir o meu orçamento na segunda-feira. Então, tem lá as DOs que todo mundo tem que seguir, para aquelas contas específicas do rito do orçamento matricial. Acabou, aprovou o orçamento, acabou tudo, tal. Vamos acompanhar no próximo ano. Né? Então, vamos acompanhar dentro do rito do orçamento. Tem uma reunião mensal específica que a gente vai falar, vai explicar o desvio e já vai falar das iniciativas. Então, eu desviei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual que é o teu plano? Plano de ação, gestor de entidade coloca, iniciativa, gestor de pacote coloca. O que eu vou fazer para mitigar aí nos próximos meses? E aí tem esse acompanhamento constante, né? Porque eu estou olhando tendência. Meu plano de ação, ele compõe a minha tendência. Então, o que a gente vai fazer para que isso seja mitigado dentro do ano? Então, ele dá ritmo, né, e consistência à gestão dos resultados. As cargas periódicas do real. É uma coisa muito importante. Então, como eu falei, todos aqueles agentes de mudança, a gente precisa, se a empresa não tem um plano de contas comentado, está atrasado. Comece já. Eu preciso saber o que aquela conta cai, quem que pode lançar, como ela funciona, como ela tem que ser orçada, como que ela tem que ser visualizada, exemplos do que pode cair naquela conta. Tudo começa lá no meu lançamento da nota naquela conta. Porque senão, gente, prejudica meu baseline. Eu vou ter muito mais trabalho de fazer a limpeza do baseline para fazer a minha DO. Então, é importantíssimo que a gente tenha um olhar crítico para o plano de contas, né? Até porque a proposta do orçamento matricial é que a gente tenha contas gerenciais, então é o plano de conta gerencial, que eu vou ter um tanto de contas contábeis lá dentro. É importantíssimo. E aí, treinamento, né? Constante dos times que fazem o lançamento lá na ponta. É lá na ponta que a coisa tem que acontecer. Então, o conceito tem que ser de cima, cultura, até o último nível. O cara que vai lançar a nota fiscal tem que saber aonde que aquele valor tem que cair. Senão me prejudica lá no momento do orçamento. Cargas periódicas do realizado. Se eu tenho, igual o Everson falou, diariamente nota entrando, faturamento, nananã, vamos trabalhar on time, as informações mais precisas possíveis, né? Então, eu tenho que ter aí uma visão de -1, pelo menos, né? Então, a importância da conexão do meu banco de dados com o meu sistema de planejamento para que eu tenha essa análise. Porque se eu tenho reclassificação uma vez por mês na contabilidade, por que eu vou deixar para ver só nesse período que eu abro? Eu tenho que olhar todos os dias. Olho. Quanto mais eu olhar, mais eficiente vai se tornar, né, o processo, mais os números vão fazer sentido e mais fácil vai ser no momento da criação da diretriz orçamentária. Então, a gente precisa ter uma visão estruturada, a gente precisa identificar as causas e os responsáveis, a gente precisa de iniciativa para aumentar a eficiência e melhoria contínua. Sabe o PDCA, que a gente aprendeu para quem fez administração? PDCA? PDCA na vida. É no trabalho, na vida, em tudo. Melhoria contínua. Temos que ser melhores sempre. Como que a gente faz isso? Escuta o seu cliente interno e externo. Escute as pessoas que fazem parte do processo. Terminou um processo de acompanhamento, chama o povo e fala o que foi bom. Seja humilde. O que foi bom, o que foi ruim no processo, o que você não gostou, por que o cronograma está ruim. Vocês vão ouvir de tudo. Mas vocês vão filtrar aquilo que é importante para o processo e aquilo que teve mais coincidência, né, nas falas. Escute, avalie as pessoas que fizeram parte do processo, elas vão reclamar, elas vão elogiar, muito mais reclamação, né? Mas eu garanto para vocês, depois de uns anos elas vão elogiar. E aí, escute e mude o processo, proponha a mudança. A metodologia ela existe para implantação, né? Mas nem tudo dá certo. Cada empresa tem o seu jeito, né, funciona de uma forma. Então, implantei, puxa, acho que não vale a pena eu fazer isso. Não preciso dessa parte do processo. Aqui dá para ser mais ágil dessa forma. Agilidade.
né? Então, assim, ele demora, ele é chato no começo, mas aí cada ano, cada escuta que você faz, você vai melhorando esse processo. Ele não precisa ser engessado, tá? Estratégias, então, redução de custos. Aí a gente tem várias estratégias de otimização, né? Posso negociar com o fornecedor, posso automatizar processos, posso eliminar atividades não essenciais e posso melhorar as eficiências operacionais. Redução de custos, né? Iniciativas, ações que definem como que eu vou atingir as capturas, né? Então, energia elétrica está um absurdo, tá muito aquém do meu orçamento, o que que eu vou fazer? Poxa, eu vou ter um investimento, vou ter um CAPEX, mas a longo prazo ele vai reduzir em XYZ. Coloca a iniciativa. Eu vou ter um investimento para colher aí uma eficiência em despesa no futuro. Tudo pode ser avaliado, tá? Ações. Vou ter que detalhar as etapas com prazo e responsabilidade. Quem? Quando? Como? Captura. Quais são os valores que eu posso gerar de economia nesse pacote com essas iniciativas? Tá? Ciclos contínuos de redução de custos e despesas. Aqui eu trouxe com muita simplicidade, tá? Faltou um ele, Ambev. Então, primeiro ano de implantação em 99, é o que está na mídia, né? O que foi aberto. Teve economia, então, no primeiro ano de implantação de 152 milhões de reais. A Ambev ainda utiliza, né? Porque afinal de contas foram eles que criaram isso lá dentro. Eles ainda utilizam e vêm colhendo constantemente reduções, óbvio, né? Que o mato já está baixo. O mato já está baixo, como no Grupo Marista, a gente teve capturas significativas desde a implantação em 2015. Em 2015 foi implantado, se eu não me engano, em 2016 entrou o sistema plano para unificar o orçamento de todas as linhas, né? RH, despesa, receita, tudo. E teve muita redução, principalmente na parte da época de pandemia, né? Então, viagens e tudo mais. Conseguiu otimizar. E aprendeu com isso. Eu não preciso mais viajar o tempo todo, gastar. Hoje eu tenho Teams, né? Então, tem outras formas de me comunicar para ter redução de custos. E na FTD eles pretendem, né, até a época que eu saí de lá, utilizar a metodologia dentro, o rito, né? O rito dentro para CAPEX, para acompanhamento de CAPEX. Achei bem interessante e eu acho que é super possível, tá? A gente pode utilizar a metodologia dentro de CAPEX e dentro do módulo lá do sistema plano também. Bom, considerações finais, né? O orçamento matricial de despesas ele é uma ferramenta poderosa para otimizar os recursos, proporciona controle e eficiência da gestão dos custos empresariais. Mas eu preciso ter uma adequação da cultura. Eu tenho que ter o patrocínio da alta administração, senão não adianta. Não adianta eu, Louise, lá como especialista, né, falar assim, vamos implantar. Se o dono fala, não há momento, não há... sempre tem um momento. De novo, a receita não está vindo, o olhar vai para a despesa. Então, vamos olhar para a despesa, vamos fazer de uma forma eficiente. Patrocínio da alta administração, vem de cima, vamos treinar, vamos lifelong learning, né? Vamos treinar o pessoal, vamos explicar o conceito, vamos colocar na cabeça que a gente tem que ser ágil, vamos colocar na cabeça que a gente tem que trazer o AMD. Vai ser sofrido, mas vai ter resultado. Tá? Depois ele se torna recorrente como qualquer outro processo dentro da empresa. Treinamentos técnicos, né? Então, constantemente, né? Vou fazer orçamento, vou dar um treinamento, vou explicar como é que funciona, conceito, sistema, ferramenta. Não podemos deixar as pessoas implantar algo e deixar as pessoas a ermo. Tá, mas o que eu faço com isso? Para que serve isso? É mais do mesmo? Mais um processo que a empresa vai implantar? Não, a gente precisa vender bem essa ideia, trazer exemplos, benchmark, chama empresas que tiveram sucesso, traz eles, pede para eles mostrarem os ganhos, né? Como o Everson comentou. Melhoria contínua, mudança de mindset. Mindset, gente. Todo mês, o tempo todo. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? Todo ano eu tenho orçamento, todo ano eu tenho foco, todo ano eu tenho acompanhamento, todo mês. Mas o que eu posso fazer melhor? Como que o próximo mês pode ser melhor, né? E ter talentos proativos e inovadores na empresa. Então, eu tenho que ter, para qualquer coisa, eu acho assim, qualquer área, né? Preciso ter pessoas proativas, inovadoras. Mas eu não posso dizer que eu sou uma empresa inovadora quando eu não tenho investimento para isso e quando eu não tenho
permissão ao erro. Não estou dizendo que as pessoas têm que ficar errando e justificar isso. Não, uma permissão de erro dentro de um, né, de um tanto, igual a empresas de aplicativos, né, que a gente vai colocando em prática, vai avaliando e tal. Eu tenho que permitir isso, né? Então, se eu sou muito engessado, não pode dar errado, o meu projeto leva 6 meses, vou avaliar lá no final, não, eu tenho que avaliar constantemente. Tá? Não posso deixar para avaliar lá no final. Então, eu preciso ter esses talentos dentro da minha empresa, independente da geração. Né? A gente tem talentos de 60 anos, 50 anos, 20 anos, e isso essas skills, elas não têm nada a ver com a idade, né? Então, acho que tem muito mais a ver com maturidade. E aí, sim, considerando tudo isso aqui, que a gente vai ter sucesso na implantação do AMD e de qualquer outro processo que você queira colocar na sua empresa. E é isso, gente. Dúvidas, fica à disposição. É isso. Bem resumido. Bem resumido. Está funcionando. Oi, som. Oi. Bom dia. Bom dia. Sou Gabriel. Obrigado pela aula, né? Queria só compartilhar uma experiência e depois, em seguida, perguntar sobre o que você apresentou. Eu e o Tainá, a gente é de São Paulo, Hospital HCor. Então, a gente conseguiu implementar para nós é GMD, né? Uhum. Conseguimos implementar com sucesso em 2023 e conseguimos aumentar nosso EBITDA mais de 80%, Nossa. referente ao ano anterior, né, que foi 2022. Então, para nós foi uma experiência muito boa. E realmente o que você falou, houve muito chororô. Vai ouvir. É um processo doloroso, né? Mas hoje todo mundo elogia. Acho que você falou tudo. E é super válido para quem não implantou e implementar, né? Agora, sobre a dúvida, foi um slide, acho que lá no começo, que você estava explicando sobre... tinha o dono do pacote e tinha o gestor de pacote. Deixa eu ver. Esse mesmo. Lá em nossa empresa, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente tem o gestor de pacote e o gestor de entidade somente. Aí eu queria te perguntar, qual que é a função do dono de pacote e do gestor de pacote? Qual é a diferença? Para mim pareceu um pouco a mesma função, não sei, talvez seja o nosso entendimento, mas se puder explicar, obrigado, viu? Eu vou trazer para vocês, né, a minha realidade, minha experiência, né, dentro do grupo, a gente seguiu ali muito no ano de implantação, e até a última vez que eu estava lá, boa parte do que a metodologia da consultoria que foi implantada. Então, a gente seguiu ali uma parte do rito dessa consultoria e outra a gente foi criando no nosso jeitinho. O dono de pacote, o processo lá envolvia, na época, 300 pessoas, 400 pessoas, 10 mil CRs, 2 mil contas, era um negócio muito grande. E o dono de pacote, sendo um diretor, ele vem com um papel mais, vamos dizer assim, político, um papel mais de fortalecer o trabalho do gestor de pacote. Bem, assim, nos nossos ritos mensais e de orçamento, a alta administração era envolvida. Então, a gente tinha etapas dentro do cronograma em que a gente apresentava para o CFO só a parte das capturas com o orçamento matricial e depois juntava com o restante, receita, CAPEX, enfim, caixa, e apresentava para o CEO lá, enfim, para o CFO de novo, todo o orçamento fechado, né? A minha DRE lá toda fechada. O dono de pacote, ele vem com uma função mais de apoio, sim, ao gestor de pacote, porque assim, a gente tem resistências. A gente tem resistência. O gestor de pacote, ele é convidado, geralmente, pelas lideranças, né? Então, ele é convidado a fazer. Então, assim, eu sou da área de RH, entendo, né, sou área técnica, sou dono da política e também vou ser o gestor de pessoal salários. Mas ele vai mexer na caixinha, na gavetinha de várias outras áreas. Então, ele vai lá no gestor de entidade do marketing, da TI, da produção, e vai falar: essas diretrizes aqui servem a todos.
Essas premissas, essa política servem a todos. Aí vai começar a ter resistência. Resistência, 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 o gestor de pacote vai até um nível. O dono de pacote vem para reforçar e colaborar com essa questão do ok, mas a gente tem que seguir isso aqui. A gente fez um estudo, nós somos especialistas e a gente precisa que você siga. Então, o dono de pacote é mais essa função política, ele está no momento da aprovação, ele está junto no rito ali do acompanhamento, da aprovação da diretriz orçamentária e do mensal, mas ele tem mais essa função. Mas ele pode também colaborar e operacionalmente, caso ele queira, junto com o gestor de pacote. O dono de pacote, o dono de pacote, então, ele teria mais poder de decidir ou de fazer algo do que o gestor de pacote. Isso, posso complementar, por favor? Nesse exemplo, pegando o gancho com que ela muito bem colocou aqui, tá? Uma situação real aqui, que a gente tem essa figura de dono e gestor de pacote. Folha de pagamento, que é o exemplo que ela deu, né? Que daí me remeteu. As áreas começam a gerar saving. Então, pega qualquer área lá do hospital com saving de pessoas. Daí, no segundo semestre, eles começam a usar esse saving, que era um saving que deveria ficar, porque era saving, por exemplo, de aumento salarial, por meritocracia, né, ou alguma outra ação de pessoas, timing, phasing. Eles começam estou com saving, vou contratar. Opa, o gestor de pacote foi lá na área e falou, como assim? Você não pode contratar. E a área acabou contratando, porque o time de pessoas e cultura é muito grande, um é o gestor do pacote, a área de recrutamento é outro, está com saving, contratou. Chegou o dono do pacote, que é o diretor de pessoas e cultura, e falou, peraí, você não entendeu? Você não está gerando um saving. Quando você me diz assim, que você contratou alguém, agora o salário dele até o final do ano vai fechar no teu budget, mas você está carregando uma despesa permanente de folha para o ano que vem. Então, como assim? Mas teve que chegar o dono do pacote, que é o diretor, e dizer assim, cumpra-se, o que ela bem colocou, as diretrizes do orçamento. Isso não é administrar saving. Você está criando uma nova despesa fora da diretriz. Então, de fato, ele fortalece e ele corrobora a mensagem quando ela não chega como precisa chegar, entendeu? Isso aqui é bem prático e útil no dia a dia. Obrigada. Tem muita resistência, né? Alô? Quando nós não temos esses papéis que são tão importantes, né? E a figura também, né? O CFO, estando nos ritos, né? O CFO é preciso, né? Até porque o trabalho do gestor de pacote, ele é um trabalho fantástico, ele traz muita iniciativa, ele traz benchmark, ele vai lá fora, ele conversa, ele fala, a empresa tal implantou tal coisa, eu trouxe aqui, essa iniciativa vai capturar. Cadê o CFO para olhar o trabalho desse cara? Cadê o CEO para olhar o trabalho desse cara? Sim, eu quero que meu trabalho seja valorizado, né? E quem que vai valorizar, né? A alta administração. Então, assim, a quem serve, né? O propósito é para todos, né? Se eu tenho uma empresa que divide lucro, isso aqui vai ajudar muito aí na redução de despesas quando a minha receita também não vier, mas mesmo que a minha receita venha, eu posso ter um lucro maior com isso aqui. Mas, assim, o trabalho dessas pessoas tem que ser visto, né? Porque é um trabalho extremamente importante. Então, ele tem que ser visto. Pessoal, o nosso orçamento de tempo encerrou, acabou. Temos 4 pessoas na fila aqui para fazer pergunta e nós só podemos mais uma. Então, você foi o premiado. E a última pergunta. Tá bom. Parabéns, Luiz, pela apresentação. Vinícius, da Atrio. Comentando um pouquinho de uma experiência, depois eu faço uma pergunta. Uma situação, eu entrei numa empresa uma vez e a gente foi fazer o orçamento do ano, tinha entrado em agosto, tinha que fazer o orçamento do outro ano. E aí o gestor anterior, eu falei, cara, mas eu não gasto tudo isso. Ele falou, mas não tira daí, se você tirar daí a gente perde o orçamento, né? Gordura. Enfim, o clássico é boa, né? Nesse cenário, o que acontece? Os pacoteiros, nem sempre, a depender do porte da empresa, ele trabalha única e exclusivamente para aquela demanda. Ele trabalha com outras demandas, enfim. E tu tem que analisar numa granularidade
interessante, mínima, necessária para tu conseguir pegar esses desvios intencionais, né? Para não falar outra coisa. Como que você vê a prática, pela experiência que você teve dos pacoteiros, o envolvimento, a dificuldade para pegar esses detalhes? Porque é quase que se o pacoteiro tivesse que fazer uma análise mensal, com base numa granularidade definida. Aí tudo bem, a gente sabe que tem as métricas, os indicadores que você cria para fazer aquelas cálculos, quantidade de viagem versus o preço médio, etc. Mas conta um pouquinho mais da tua experiência, da dificuldade do pacoteiro versus o tempo, versus a granularidade que ele tem que entrar para pegar essas mascaradas que o pessoal faz. Ah, tá. Eu brinquei que eu não ia falar aqui, ó, mas temos 2 pacoteiras aqui na sala. A Joassone e a Feira ali, elas são gestoras de pacotes de pessoal do Grupo Marista. Um monstro, né? Um monstro. A maior despesa, com certeza, lá dentro do grupo, né? Professores, né? A área acadêmica e tudo mais. Eu nunca fui pacoteira, eu só perturbava eles. Mas, assim, tem uma outra figura que eu não trouxe aqui, e a Strategy, lá quando a gente implantou, eu não lembro se tinha, mas com muita conversa, convencimento, a gente foi criando algumas outras figuras dentro do sistema, dentro do GMD, que é o apoio do gestor de pacote, essencial na vida desse profissional. E como você falou, ele exerce outras funções. Tem empresas, e aí eu já vi, que o gestor de pacote acaba tendo uma função única. Então, ele é focado naquilo lá e ele recebe por isso. Vai ter uma remuneração variável, vai ter alguma coisa muito específica, uma gratificação. Mas tem empresas que não, né? A gente tem aí a dupla função aí dentro do teu escopo, também ser gestor de pacote. Então, o que a gente criou? Apoio de gestor de pacote. Então, são outros profissionais que vão colaborar com o gestor de pacote, com bases, com análises e tudo mais, para que o gestor de pacote possa trabalhar melhor. Então, assim, a gente acaba tendo um escopo muito maior. Então, a gente tem apoio de gestor de pacote e apoio de gestor de entidade também. Né? Até porque o tamanho, né, a quantidade de informações, como eu falei, eram muitos, né, CRs, contas e tudo mais, então a gente precisava dessas figuras. Então, assim, o gestor de pacote, ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa da ajuda das áreas técnicas. O planejamento financeiro tem que ter, já que ele é o dono do processo, ele tem que ter a sensibilidade de entender, e aí como que o planejamento financeiro vai perceber se aquele gestor está com dificuldade ou não. As entregas, né? Eu tenho que fazer mensalmente. Então, eu tenho um determinado gestor de pacote que me traz um show, iniciativa, captura, plano de ação. E aí vem um outro que apresenta uma coisa muito... Vai trazer mais justificativa, vai trazer menos iniciativas. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade como dono do processo de falar, o que está acontecendo, gestor de pacote? Aí ele vai falar, estou sem tempo, está difícil, nananã. E aí a gente vai conversar com as pessoas que são envolvidas, com o gestor dessa pessoa, né, da área técnica, entender se ele consegue exercer essa dupla função, né? A gente convida, mas nem sempre dá certo quem a gente quer convidar para ser o gestor de pacote, né? As pessoas têm que compreender esse papel, né? Não tem que ser positivo, elas têm que compreender a importância e a visibilidade que ela vai ter para agregar em seu currículo nesse papel. Então, assim, se eu for em positivo, vai ser mais o mesmo, né? Então, a pessoa tem que querer se debruçar sobre aquilo, porque vai ter frutos lá na frente para a sua carreira, entendeu? Só que a gente tem que ter essa sensibilidade. Planejamento, olhou, gestor de pacote está fazendo bem, o outro não, o que está acontecendo? Vamos lá tentar entender. Olha, realmente eu não consigo, a demanda que aumentou do setor, a gente convida uma outra pessoa para fazer, a gente pode mudar. Não é o ideal é que a gente tenha um ciclo completo com essas pessoas, e aí abra para um novo ciclo, tá? Mas pode acontecer no meio do caminho, da pessoa estar extremamente sobrecarregada e não ter condições. Mas aí a gente criou essas figuras de apoio justamente para colaborar. Essa é a experiência da qual eu passei. Posso trazer. Show. Pessoal, finalizamos então. Vamos agradecer a presença. Uma forte salva de palmas. Desculpa aí.